Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, queridas irmãs, que alegria podemos mais uma vez estarmos juntos nessa missão evangelizadora. Te convido a dar um joinha, a compartilhar, a acionar o sininho. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Assim o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 34ª semana do tempo comum, no dia de Santa Cecília, no ano de São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o evangelho curtinho, mas cheio, rico de importância e significados para nós. Interessante que Jesus observa. Ele observa. O que é observar? Observar é depositar atenção àquilo ou naquilo. Enfim, essa definição da observação, Jesus hoje relata de que modo ele observava. E aí conta que algumas pessoas ricas depositavam a sua oferta e uma pobre viúva que depositava também a oferta. Então vamos ver a condição que tinha ali. Viúva. A viúva, desde lá daquele tempo que Moisés prescreveu a lei, lembra daquela lei que Moisés havia prescrito, que a viúva deveria ser amparada pelo irmão daquele que morreu, e etc, etc. E aí mais uma vez vai falar, Moisés prescreveu, né, sobre o divórcio, toda a preocupação de Moisés para com a mulher. Jesus aqui relata que era uma pobre viúva. A viuvez naquele tempo ali, exatamente no tempo de Jesus, quando a mulher ficava viúva, né, ela praticamente mendigava, ela era desprezada. Então o que me chama muita atenção foi o fato não dela ser pobre, mas o fato dela ser viúva. E ela tinha apenas 2 moedas. 2, e o texto diz, 2 pequenas moedas, para mostrar que tudo que ela tinha, ela estava depositando nas mãos de Deus. Aqui, amados irmãos, tem um sentido de valor imenso. O tudo dela, ela depositava nas mãos de Deus. E o texto diz que Jesus observava e dizia que essa pobre viúva ofertou mais do que todo mundo, né? E não é uma questão de quantidade, mas é a questão da confiança. Aqueles depositavam, e certamente um valor significativo, mas eles tinham mais,
mas eles tinham mais no banco, mas eles tinham mais em casa. Essa viúva depositou um valor irrisório, mas era a única coisa que ela tinha. Era a única coisa que possuía. Então hoje o texto desse evangelho, muito rico para nos ensinar a confiarmos em Deus. Será que eu e você, será que nós confiamos mesmo em Deus? Será que confiamos mesmo? O que é confiar em Deus, né? Deus nos chama para uma missão e nós sempre vamos dizer que somos incapazes porque nós somos, não sei, enfim, vamos dar bastante desculpas para não fazermos, etc, etc. Eu quero mostrar para você, amado querido irmão, querida irmã, que nós precisamos nos despojarmos nas mãos de Deus. Confiar. Às vezes a gente está passando por uma tribulação tão grande, grande, maior do que podemos suportar, mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, aquilo que é tribulação dá espaço para graça. Às vezes estão passando por um período de enfermidade, um problema lá no trabalho, uma dificuldade com a família, com os filhos, com a esposa, enfim. E a gente vai se angustiando cada dia mais, mas quando nós entregamos toda a situação nas mãos de Deus e dizemos, Senhor, eu quero lhe entregar essa situação, porque eu não posso, mas sei que tu podes. Isso é confiar. Isso é confiar. Isso é saber que Deus tem controle da nossa vida. Então hoje o texto nos apresenta essa confiança em Deus. Como precisamos experimentar isto? Confiar em Deus. Não confiar no que nós guardamos para o amanhã. E o amanhã talvez nem aconteça, né? Mas a gente ficar guardando as coisas para amanhã, isso simboliza muitas vezes que nós não confiamos em Deus, quando Deus nos chama para uma missão, quando Deus nos chama para realizar um projeto, quando Deus coloca no nosso coração que é isso que Ele quer e nós começamos a dar desculpas e mais desculpas, porque nada facilita o nosso trabalho, né? Nada aparece para nos ajudar e a gente vai se sentindo muito impotente diante da missão que o Senhor nos deu. E é importante nós percebermos hoje essa gratuidade dessa mulher. De fato, ela deu tudo. Ela deu tudo porque ela espera no Senhor. E quem dá tudo, recebe o tudo. Recebe o tudo. Eu não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando de prestígio, não. Não estou falando de valorização. Seja lá, eu estou falando tudo é Deus. Porque se nós de fato confiarmos nele, tudo vos será dado em acréscimo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Tudo vos será concedido em acréscimo. Ou seja, mais e mais e mais e mais. Claro que nós não queremos cair na armadilha da teologia da prosperidade. Mas nós sabemos que Deus ele vai nos alcançar, nos aliviar e dar para nós aquilo que nós necessitamos. Tanta experiência que eu já vivi em confiar em Deus e minha comunidade é servo da Divina Misericórdia, o Instituto Rainha do Clero, né? Hoje na construção desse oratório, né? Tudo é providência de Deus, tudo é o tamanho da nossa disposição, Deus vai agindo. Né? Quantos de nós que já depositamos a confiança em Deus e Deus nos deu por acréscimo? E aí se dar por acréscimo é interessante. Tivemos uma experiência uma vez na comunidade quando ela precisou pagar a prestação do aluguel e não tinha mais e foi despejada. Uma história longa, eu vou tentar resumir, mas enfim, uma senhora me chegou a mim e apenas não sabia da situação, do valor, ela deu exatamente a quantidade que faltava. Tipo assim, hoje, no tempo de hoje,
R$ 3.000, digamos assim, e foi apenas R$ 3.000, exatamente, não sabia ela o valor total e foi exatamente o que ela deu. Então, não sobrou nada. Pagamos a dívida, tiramos a nossa angústia, cumprimos com o nosso dever, porque Deus providenciou. Mas não deu a mais. Não foi 3.200, 3.500, não. Foram 3.000. Então, nós precisamos saber que Deus, ele é providente. A providência não faltará. Sua misericórdia não faltará. Sua providência não faltará na nossa vida. Então, confiemos ao Senhor, como essa pobre viúva que foi amparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que não mais tirou os olhos dela. E nada lhe faltou, nada lhe faltou. Tudo veio por acréscimo, porque ela confiou no Senhor. Então o tema de hoje é a confiança. Confiemos em Deus. Confiemos nesse Rei da Glória. Confiemos no nosso Senhor. Depositemos nossa vida, tudo que somos e temos, nas mãos do nosso Senhor, porque Deus é generoso. Eu sempre digo para as pessoas: cuida das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas coisas. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário. Que São José, esposo de Maria, nos dê a fidelidade de confiar no seu Filho Jesus. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ensine cada dia a dizer um sim, sem olharmos para trás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.